espetinho de carne e espetinho de frango. Olha só a receita deliciosa que passarei para vocês hoje. Muito fácil. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas é muito fácil. Qualquer um conseguirá. Olha só, pessoal, de frango bem temperadinhos, legumes bem temperadinhos e os de carne também. Gostariam de aprender? Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e bora lá então para a receita. Receita para vocês ganharem dinheiro, hein? Precisaremos de 5 a 6 cebolas. Cada cebola nós cortaremos ao meio e cada metade cortaremos em 4 partes. Nós iremos destacar as pétalas dessas cebolas para que nós possamos introduzir nos palitos, tá? Se os tamanhos estiverem muito grandes, então nós cortaremos ainda no meio. É só cortar e adequar ao tamanho que vocês acharem melhor. Ó, esse pedaço está muito grande, então cortarei mais um pedacinho. Irei destacando todas as pétalas. Faremos isso com todas as cebolas. É muito fácil. Olha só, esse pedaço está um pouquinho grande, cortando ao meio e destacando. Não tem segredo nenhum na hora de destacar essas pétalas. Olha que facinho. Soltando. Faremos isso com todas as cebolas. Os pimentões precisarei de 5 a 6 unidades. Cortarei no comprimento. Cortando no comprimento. Depois é só retirar as sementinhas. O cabinho. Essa parte branca que fica saliente, cortarei um pouquinho com a faca, retirando bem essas sementes. Então, cortando no comprimento. E agora cortarei tiras na largura. Então, cada tirinha, cortarei numa espessura que eu consiga fazer quadradinhos para introduzir nos palitos. Olha só, fazendo os quadradinhos. Na hora de montar também, se eles estiverem muito grandes, vocês podem na hora dar uma cortadinha. E agora iremos para os tomates. Agora 10 tomates aproximadamente, né? Eles não deverão estar muito maduros. Cortando ao meio. E dependendo do tamanho do tomate, em 4 ou 8 partes, tá? Cada metade, 4, 6, 8 partes, conforme vocês acharem necessário. Se cada pedaço estiver muito grande, ainda vocês poderão cortar mais um pedacinho. Por isso que o tomate não poderá estar muito maduro, senão fica muito mole para montarmos os nossos espetinhos, tá? Ó. Aquela semente, se tiver muito excesso de semente, vocês poderão retirar. Ó, cortando os pedacinhos. Tá? Esses pedaços, eles têm que ficar fixos nos palitinhos. Então, vocês olhando, peguem o palito, testem, façam um teste, cortem um tamanho que vocês acham que vai ficar legal no tamanho do palito, conforme o tamanho da carne, tem que ser tudo proporcional. Olha só, pessoal, todos os legumes picados em quadradinhos para montarmos os espetos. Começarei então pelo peito de frango. Eu tenho 1,5 kg de peito de frango desossado, picados, né, em quadradinhos. O copo do liquidificador e colocarei 1 colher de sopa cheia de alho moído e 2 cebolas. Então, colocarei aqui no copo do liquidificador. Agora, meia colher de sopa rasa de açafrão, 1 colher de sopa de realçador de sabor sem sal, meia pimenta dedo de moça, sal a gosto, 200 ml de suco de laranja, 100 ml de vinagre tinto
E agora irei triturar e colocar no nosso frango. E misturarei muito bem para pegar bem o tempero. Para fazer os espetinhos de carne, vocês poderão usar a fraldinha, maminha ou a alcatra, tá? Eu tenho 1,5 kg cortado em quadradinhos. Colocarei no liquidificador uma colher de sopa cheia de alho moído, 2 cebolas e meia pimenta dedo de moça. Aqui eu adicionarei 1 limão, 1 colher de sopa de realçador de sabor, meia colher de sopa de páprica doce, 100 ml de vinagre tinto, sal a gosto. Irei liquidificar e colocarei na carne, mexerei muito bem para penetrar em toda a carne e ficar bem temperada. Para os nossos legumes não ficarem sem gosto, polvilharei sal, uma quantidade para temperar bem, deixar um sabor bem gostoso dos nossos tomates. Polvilharei na cebola, mexendo bem tanto o tomate quanto a cebola, assim como os nossos pimentões também, para tudo ficar bem temperado. Porque depois o tempero da carne colocaremos sobre os espetinhos montados também. Agora é só montar. Esses palitinhos aqui para espetinho, eles têm 18 centímetros de comprimento. Começarei então pelo de frango, colocarei até o final, deixando só um pedacinho para segurar. E irei alternando a carne, o pimentão, agora a cebola. Como eu falei para vocês, deixando um tamanho proporcional. Se vocês acharem que está muito grande, vão cortando, deixando mais ou menos um tamanho uniforme, porque depois nós iremos empanar esses espetinhos, tá? Cuidado que esses palitos, eles quebram fácil. E alternando carne, pimentão, cebola, tomate. Às vezes eles podem quebrar. Se quebrar, vocês reservem para fazer um refogado à parte, tá? Porque senão na hora de empanar ele irá sair. Tem que ficar bem encaixado no palito. Na hora de colocar, apertem bem para não ficar nenhum espaço entre a carne e os legumes. E vamos alternando. Como eu falei para vocês, todo o tempero dessa carne eu jogarei por cima dos nossos espetinhos prontos depois. Colocarei até cobrir a pontinha do palito. Se vocês quiserem deixar uma pontinha em cima também não tem problema. Agora montando de carne, é a mesma coisa. Colocando a carne até o final, deixando um espaço só para segurar a pontinha. Alternando pimentão. Cada pedaço de carne eu coloco pimentão, eu coloco cebola, tomate, novamente carne. Se vocês acharem que o pedacinho da carne está muito pequeno, vocês poderão sobrepor mais do que um pedaço também. E vamos alternando. Não esqueçam de colocar o sal nos legumes, tá? Senão ficará muito sem gosto, mesmo jogando o tempero depois. Alternando. Olha, os tamanhos dos legumes com a carne tem que estar proporcional, senão, caso contrário, ficará na hora de empanar e irá dificultar. Vamos alternando os legumes. Tomate. E finalizaremos agora com a carne. Olha só que lindos. Agora sim, tudo prontinho, com o tempero jogado por cima, iremos empanar. Para essa quantidade de espetinhos, nós precisaremos aproximadamente de 6 ovos batidos. Eu irei adicionar água para essa mistura ficar mais líquida, para conseguirmos empanar de uma maneira mais fácil, tá?
Então, uma quantidade razoável de água nesses 6 ovos. Renderão aproximadamente, aliás, renderão no mínimo 20 espetinhos de carne e 20 espetinhos de frango. Então, realmente essa receita é para vocês comercializarem, tá? Mas, na dúvida, faça uma quantidade menor para vocês experimentarem, para vocês verem se tiverem, de repente, alguma dificuldade, tá? Então, ó, o de frango, uma vez no ovo. Então, tem uma diferença aí na hora de empanar. Frango, uma vez no ovo e uma vez na farinha de rosca, passando, apertando bem para a farinha de rosca penetrar bem na carne e nos legumes, envolvendo muito bem, ó, apertando muito bem. Olha só, o de frango, uma vez no ovo e uma vez na farinha de trigo. Olha só que lindo. Agora, o de carne vai ser 2 vezes no ovo e 2 vezes na farinha de trigo. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar no ovo batido. Colocarei aqui na farinha de rosca, apertando bem para aderir bem essa farinha de rosca nos legumes e na carne. Ó, apertando muito bem. Não adianta só passar de uma maneira superficial na farinha de rosca, tem que apertar, senão o empanado irá soltar. Novamente, no ovo batido. E novamente na farinha de rosca. Apertando bem. Volto a dizer, caso contrário, o nosso empanado irá soltar na hora de fritarmos. Olha que lindo também que está ficando. Já coloquei o de frango, colocarei agora o de carne. O óleo está quente, mas ele não está extremamente quente. Só que eu não recomendo que vocês fritem de uma vez, tanto de frango quanto de carne, porque cada um tem um tempo diferente de fritura, tá? Coloquei só para mostrar para vocês mesmo. Ó, então, o óleo não pode estar muito frio, como eu falei para vocês, senão ele poderá soltar o empanado. Mas se estiver quente demais, por exemplo, poderá deixar o nosso frango cru. Ó, já está começando a dourar. Ó, esse daqui já está bem douradinho. O outro ainda está dourando. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, cada um tem um tempo de fritura, tá? Que lindos esses espetinhos e são uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, que nós sempre traremos receitas deliciosas para vocês, pessoal. Vendam, façam esse espetinho e ganhem dinheiro, vale muito a pena. Muito obrigada pela presença, pessoal.